Bem-vindo, alunos, à nossa última semana. Nós vamos começar essa última semana e lembrando para vocês, vão lá, busque fazer o teste lá, né, do perfil do empreendedor. Vou colocar também no ambiente para vocês um site onde vocês conseguem criar um plano de negócio grátis, de forma online. Se tiver interesse, crie uma empresa fictícia, crie alguma coisa, ou seu próprio plano de negócio, né? Você mesmo, né? Marco Antônio Gonçalves da Oliveira, Inácio Venâncio, e vão lá, começa a futucar, começa a aprender, começa a criar esse plano de negócio. Vou colocar na plataforma para vocês. Bom, então na aula anterior, nós trabalhamos, né, da aula 13, a aula 15, né, a logística das pequenas empresas, o plano de negócios, conceito e a importância, né? E toda a parte estrutural de um plano de negócio. Bom, então nessa semana nós vamos falar também sobre a construção realmente, a construção de um plano de negócio. Vamos trabalhar com a aula 17, né, empreendedorismo e cooperatividade, a geração X, a geração Y e a geração Z. Os conflitos de gerações, vamos falar, debater um pouco sobre esse conflito. Na aula 18, como é que nós vamos buscar recurso para a implementação do nosso negócio na nossa empresa? A aula 19, né, a consolidação da empresa. A aula 20, empreendedorismo, as perspectivas e as suas tendências de empreendedorismo. Então, nessa semana, nós vamos trabalhar com 3 videoaulas, né, 3 videoaulas na primeira semana, na segunda semana, focado realmente nas aulas do livro base. Na terceira semana, nós vamos trabalhar só sobre gestão de carreira, que é o terceiro vídeo, né, o terceiro vídeo da quarta semana. Lembrando, pessoal, não vou colocar nenhuma questão sobre gestão de carreira, porém, vai ter esse vídeo de 10 ou 12 ou 15 minutos só focado em como gerir a carreira, como gerenciar a nossa carreira, que vai ser nosso último vídeo da semana, ok? Importante que vocês assistam, pesquise mais e, principalmente, comece a praticá-las, ok? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, construção de um plano de negócio, né? A aula 16 e a aula 17, empreendedorismo e cooperatividade das gerações, né? Das gerações. Bom, construção de um plano de negócio. Quais são as estruturas de um plano de negócio? Lembrando, pessoal, existem N estruturas. Não existe uma estrutura melhor e outra pior. Existem estruturas diferentes, exigências diferentes. Podemos pegar aí na internet várias estruturas, e todas elas vão seguir praticamente o mesmo objetivo. Quando forem lá financiar, né, buscar recursos, busque saber qual é a formação que segue aquela empresa. Alguma empresa de fomento tem um modelo aí, tem que ser nesse modelo, tem que responder essas perguntas. O Sebrae tem o seu modelo que tem que responder determinadas perguntas e outras determinadas perguntas. Onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Não vou buscar esse recurso. Adeque o seu plano de negócio àquela realidade. Mas é importante que você tenha um bom plano de negócio, que você crie um plano de negócio. Então nós vamos trazer para vocês aqui uma estrutura, né, que está lá no livro de vocês. Também vou deixar para vocês lá um arquivo lá em PDF com 2 ou 3 tipos de estruturas diferentes que vocês vão ver que são praticamente a mesma coisa. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem, olhem, observem, identifiquem as diferenças. Então, dentro da estrutura eu tenho que descrever, né, pessoal, dentro da norma da BNT, seguindo todo aquele processo de imagem, de espaçamento, de formatação. Isso é fato. Porém, eu tenho que responder dentro desse plano algumas coisas. Primeira coisa, empreendimento. Qual é o meu empreendimento? Qual é a minha empresa? Qual a formação da minha empresa? Eu tenho que responder. Minha empresa é uma empresa de serviço voltado à consultoria. Minha empresa é um supermercado que custa X. Lá vai estar o quê? O nome da empresa, os sócios da empresa, CPF dos sócios, a formação dos sócios, né? Luiz é formado em ciências da computação, supondo que ele seja meu sócio. Marco, formado em administração, um pouco do histórico de Luiz, a sua experiência mercadológica, a sua experiência acadêmica, um pouco de Marco, a sua experiência acadêmica e a sua experiência profissional. Porque lembra que eu disse, um plano de negócio tem que vender credibilidade às pessoas que vão fomentar, né? E vão aí financiar recursos.
e vão financiar recursos. A definição do negócio, né? Qual é o meu negócio? Qual é o meu negócio, Luiz? Qual é o meu negócio, Claudivan? Ah, não sei. Não, tem que dizer qual é a descrição do meu negócio. O meu negócio é de serviço voltado a atender, a criar aplicativo, blá, 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 blá. Meu negócio é uma rede de lanchonetes que eu estou criando. E se vou descrevendo todo o meu negócio. E eu tenho que realizar uma análise de cenários, né, pessoal? Cenários são diferentes, há segmentos diferentes. Qual é o cenário de informática? Qual é o cenário de uma lanchonete? Qual é o cenário de uma pessoa que está abrindo lá uma locadora de veículos? Qual é o cenário para a pessoa que está abrindo lá um cinema? Então, que tem que fazer essa análise de cenários, como é que está acontecendo no meu mercado, quais as suas perspectivas do mercado, qual é o seu crescimento, qual é a sua expansão no mercado. E eu tenho que fazer o que vocês sabem de coisa salteado, que nem já falei em outras aulas, né? Análise SWOT, né? Ou FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Lembra? Eu pedi uma atividade até para vocês, em aulas, em outras disciplinas. Crie uma análise SWOT da sua carreira. Luiz, quais são os seus pontos fortes, Luiz? Quais são os seus pontos fracos? Quais são as suas oportunidades que você observa no mercado e no desenvolvimento da sua carreira? E quais são as ameaças que você sofre, Luiz? Professor Inácio, Marco, nós temos que estar constantemente fazendo essa análise SWOT. E uma empresa também, eu tenho que avaliar, né? Quais são as minhas forças? O que é que eu sou bom? Quais são as oportunidades de mercado que eu vou ter, que eu tenho essa pretensão, vislumbro ao longo do tempo? Quais são as principais ameaças, quais são as ameaças que eu posso ter no meu negócio? E quais são as minhas fraquezas, né? Onde que eu sou fraco, eu preciso melhorar, eu preciso buscar melhorias, sempre eu vou ter. Na análise SWOT, pessoal, pode pegar uma pequena empresa, a maior empresa do mundo, ela vai ter seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas ameaças e suas oportunidades. Eu tenho que ter minha visão, né? Minha visão. Qual é a visão da minha empresa? Lembra que a visão? Como eu estou me vendo lá na frente. E qual é a minha missão? Aquilo que sustenta meu negócio, minha empresa. Eu tenho que ter isso no plano de negócio. E quais são as alianças, né? As alianças estratégicas, são as alianças que eu preciso fazer, que eu já tenho, que eu precisar para poder crescer no negócio, crescer no mercado. E quais são as fontes de recursos para o investimento? Quais são as fontes de recursos? Ora, Luiz vai implicar todo o seu dinheiro sozinho. Ora, eu vou precisar de recursos, eu vou entrar com 70% e vou pegar 70% aí no banco. Poxa, eu vou entrar com 70% e minha esposa com 30%. Olha, meu pai vai entrar com tudo. Então, alguém está financiando. Onde é que vem esse recurso? Eu tenho que saber. Qual a minha infraestrutura, né? Será que só dentro de uma sala pequena eu consigo movimentar? Eu preciso de uma estrutura maior. Quais são os meus recursos físicos que eu necessito? Quais os recursos humanos? Eu preciso contratar um diagramador? Eu preciso contratar um gerente? Eu preciso saber quem são os recursos humanos da minha empresa. Os recursos financeiros, né, pessoal? Tecnológicos, né? Minha empresa precisa investir em tecnologia. Como é que está o meu mercado? Quais são os dados demográficos de cada segmento, né? Como está na minha região? Lembra? Nós chamamos geoeconômico, né? Economia na região, geograficamente. Será que eu vou colocar uma empresa lá? Lembra que eu disse para vocês? Vou colocar uma lanchonete voltado a produtos caríssimos num bairro X, onde as pessoas ganham pouco? Será que eu vou ter sucesso? Como é que está a minha concorrência? O que é que a minha concorrência está fazendo? Qual é a proposta de valor da minha concorrência? O que eles estão fazendo que eu não faço? Como é que eu posso avaliar? Ou o que eles não estão fazendo que eu posso fazer? Quais são realmente meus produtos? Como é o meu marketing? Como eu vou trabalhar meu marketing? Como é que eu vou chegar no meu cliente? Como eu vou divulgar meus produtos? Como eu vou agregar valor através do marketing? Como é que eu vou precificar através do marketing? Como é que eu vou buscar o marketing? Tem pessoas que fazem um plano de negócio e fazem um plano de marketing. Mas eu posso muito bem, dentro do plano de negócio, está meu plano de marketing. Entendendo todo esse processo que eu vou desenvolver para chegar lá no meu consumidor. Qual a qualidade? Eu quero trabalhar com um tipo de qualidade. Eu quero atender a Luiz, é um cara que tem um poder de compra muito bom. Eu quero atender a uma população com a qualidade, que a qualidade vai ser adequada a ele. Então, eu vou trabalhar dentro daquele processo que eu quero. Qual o padrão de qualidade que eu quero atingir no meu produto, no meu negócio?
Quais são as normas, né? Quais são as normas, regulamentos? Será que eu preciso ter preocupação para o meu negócio? Quais são as normas? Será que eu estou atendendo as normas ambientais? Será que eu não estou? Será que os aspectos legais eu estou atendendo? Todo esse processo tem que estar dentro dessa estrutura. Porque aquela pessoa que vai ler, ele tem que entender que você está sendo coerente, que você está sendo coeso, que você não está inventando. Ele não vai simplesmente investir no seu negócio porque você é bonitinho ou porque você trouxe bem estruturado, bem elaborado, né? É como alguém disse, olha, faça um projeto bem feitinho, bonitinho, todo arrumadinho, que as pessoas não vão ler. Não é isso. Tem que estar bem estruturado, ter coesão e ter coerência. Senão o cara... Ninguém quer jogar dinheiro fora, pessoal. Cronograma de atividades, né? E quais são as suas metas? Lembre, não são objetivos. Quais são suas metas? Muitos planos de negócio têm vários objetivos e nenhuma meta. Aí o investidor pergunta, e qual é a sua meta? Ah, aqui, meu objetivo, vender melhor produto. Não, é sua meta, eu quero atender 100 clientes, eu quero atingir o bairro X, Y, eu quero começar atendendo Sergipe, depois expandir para a Bahia, depois expandir para o Brasil e dentro de 5 anos estar no mundo todo. Quais são as suas metas? Tem que ser mensuráveis, né? E referências, né, pessoal? É como se fosse um TCC. Citei, alguém coloquei lá. Dornelas disse que é um documento voltado a estar estruturado todo o projeto. Dornelas, 2008, em que livro? Empreendedorismo. Eu tenho que referenciar. E colocar anexos, né? Você pegou uma foto de alguém, coloca. Você pegou uma coisa, coloca. É um mini TCC. Isso é realmente um plano de negócio, a estrutura de um plano de negócio que você vai apresentar nas pessoas que financiamento. Bom, e na aula 17, né, pessoal? Agora nós vamos trabalhar com as gerações, esse conflito de gerações que vem acontecendo. Por quê? Porque lá nos anos, né, em 45, aí da época do professor Benhu, né, nós chamamos da geração dos veteranos, né? Aquelas pessoas nascidas até 1945, os baby boomers, que são aquelas pessoas que nasceram até 1964, e a geração X, aquelas pessoas que nasceram de 65 e diante. Eu estou aqui na geração X, o professor Inácio. A geração Y, né? As pessoas que nasceram de 81 a 1999, e a geração Z, as pessoas que nasceram de 2000 a 2015. Esses são esses conflitos. Por quê, pessoal? Nunca tivemos um conflito tão grande de gerações como nos últimos tempos. Eu estou aqui numa sala de aula, tem 3 gerações aqui, 3 gerações. Como trabalhar com isso, como conviver com essas gerações? As pessoas altamente estão conectadas, né? E já existe outra geração, né? E já existe outra geração surgindo, né? Existe a geração W, né? Que é altamente conectada. Como gerenciar isso? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? E eu deixei um videozinho para vocês muito interessante. Lá, acessem, pedi até o professor para acessar no plantão. Quando ele fala esse conflito, eu preciso, lembra de um time? Quando é que um time é campeão? Quando é que um time é campeão? Quando ele consegue unir a experiência e a juventude. Se você colocar um time só de jogadores jovens, vão correr, fazer... De repente precisa da experiência que vai a hora da opa, agora da gente segurar o jogo, agora da gente tocar de lado, a vivência. Então, esse conflito existe. Ele está cada vez mais presente, não tem como as empresas correrem disso, mas eu tenho que aprender a gerar esse conflito, a gerenciar esse conflito de gerações. Então, pessoal, até a próxima aula.